Enquanto nós cantávamos, vamos permanecer nesse clima de oração. Sabe o que Deus me mostrava? Deus me mostrava um marido que abandonou a esposa. E eu vi assim, Deus cantando para ele assim, tipo: quem mandou largar ela? Quem te deu a ordem para abandoná-la? De verdade, quando a gente cantava, eu tive essa visualização. Quem mandou? Quem te deu a ordem? Sabe por quê? Porque eu tenho um dono. E você? Eu tenho um dono. Igual, por exemplo, meu carro está ali. Aí de repente alguém pega o meu carro e sai. Eu posso chegar, eu tenho autoridade para dizer assim: quem mandou você pegar meu carro? Eu tenho autoridade? Eu senti Deus falando assim: quem mandou você largar ela? Quem te deu a ordem? Volte para ela, que é o seu lugar. Mas Senhor, o amor acabou. Mas Senhor, acabou o amor. O amor jamais. Senhor, acabou o amor. E Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Sim ou não? Sim. E Ele colheu as nossas lágrimas e mandou o Sidney, o Marcinho, o Murilo, todos que passaram aqui para te falar: pegue o que eu te entreguei e volte, porque lá é o teu lugar. A outra pode ter até uma bunda maior, pode ter até um peito maior do que o dela, mas não pertence a você. Volte para o teu lugar. Eu estou sentindo que Deus está querendo que todos nós que aqui estamos, inclusive eu, que nós voltemos para o nosso lugar. Vocês estão sentindo isso? Que Deus está nos pedindo agora: volta. Eu não sei que lugar você precisa voltar, mas Deus está pedindo para a gente: volta. Sabe que eu lembrei do apóstolo Paulo, quando ele chega para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja mais forte daquela época, a igreja maior. E o apóstolo Paulo chega e fala assim: era uma igreja que fazia grandes retiros, uma igreja que tinha vários eventos. Daí o apóstolo Paulo chega e diz assim: eu tenho visto as coisas boas que vocês têm feito, tenho visto as maravilhas, tenho visto os retiros que vocês fazem, tenho visto as pregações e as músicas que vocês cantam. Só tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Volta. Olha para sua companheira aí. Você lembra o dia que você conheceu ela? Quem lembra? Os homens. Lembra o dia? O que te atraiu nela? Hã? Fala assim: eu não posso falar não, Sidney. Agora não. É proibido se eu falar o que atraiu. Eu queria que você lembrasse. Menina, olha para ele. Você lembra o dia que você conheceu ele? O que te atraiu nele? Será que você consegue um minutinho lembrar daquele dia? Vocês conseguem voltar aquele dia, sim ou não? Vocês conseguem voltar lá? Então vocês estavam lá os dois, voltem lá então agora. Volta para aquele dia que vocês se conheceram. O Senhor está pedindo para a gente voltar. Volta para aquele dia. Volta para aquele dia. Aquele dia ela foi a mulher mais importante da sua vida, não foi? Aquele dia você voltou para casa nas nuvens. Nossa, que menina linda, velho. Não foi? Pô, eu tô apaixonado, velho. Você pensava em outra mulher, no dia seguinte você pensava em outra. Você não conseguia tirar ela da cabeça, fala a verdade.
Fala assim para ela: eu não conseguia tirar você da minha cabeça. Agora, marido, olha para ela e fala: me perdoa os dias depois desse que eu tirei você da minha cabeça. Fala para ela: me perdoa. Mas eu quero voltar para esse dia, meu amor. Fala para ela, cara: eu quero voltar para lá. As mulheres estão chorando já, velho. Não fizemos nada, mano. Vocês viram como é importante voltar? É importante voltar ou não? Importante, pô, lembrar. Eu lembro da Gabi com os macacão assim, sabe? Um suquinho assim, uns negócios diferentes, cara. Ela andava com os macacão assim, ó. Lembra, Sandra? Eu fico pensando, como que eu consegui, gente? Uma menina, quando eu vejo a foto dela, eu olho para minha filha hoje e falo: meu Deus, eu era um pedófilo. Porque ela era uma menina. Mas eu quero voltar ao princípio de tudo, porque quando eu estou me perdendo do caminho, eu preciso voltar para o início que eu me acho. Vocês concordam? Voltar por início nos ajuda. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nem estava programado isso aconteceu aqui, Senhor, mas foi muito importante para a gente. Eu sinto no meu coração que já houve cura neste lugar só pelo fato de lembrar daquele dia, de lembrar do sentimento que existiu lá. Porque quando eu lembrei, parece que despertou no meu coração tudo de novo. E aí eu percebo que todas as mulheres do mundo perderam a importância quando eu lembrei daquele macacão, Jesus. Aconteceu com você também? Então dá um beijinho nela aí, dá um beijinho nele, com todo respeito, né? Para não assanhar demais. O resto vocês terminam em casa, tá? Para os que são casados. Pode manter essa daí, tá? Bom, vamos começar então o nosso momento agora da manhã, que Deus preparou para nós. Ontem eu falei, qual foi o tema de ontem, da pregação de ontem? Não, o tema não foi esse não, esse é o tema do retiro. Vocês já esqueceram do que eu preguei ontem, quase 2 horas? Isso, o poder do não positivo. E eu comecei a perceber mudanças. Durante o dia eu fiquei observando. Eu fiquei na garrafa de café, ali tinha uns que passavam assim. Dá um café sem açúcar aí, mano. Mas que você consiga levar isso para a sua vida. Você vai descobrir maravilhas. Eu tenho certeza que você vai, porque eu descobri maravilhas. Eu prefiro o paraíso. Quando você estiver no momento, homem, ali, que outras mulheres estiverem te mandando mensagem no Messenger, no Instagram. Quando você estiver abrindo ali a internet, aparecer aquelas cenas que vão roubar você. Isso me ajudou muito. Eu olho assim e falo, não, eu prefiro o paraíso, cara. Isso vai te ajudar. Quando você estiver num ambiente que não é seu, você sabe que não é seu, a mulher também está ali no salão, começou aquela fofoca, aquela conversa torta, levanta e pensa assim, eu vou sair daqui porque eu prefiro o paraíso. Isso vai mudar a sua vida. E hoje eu tenho outra mensagem para vocês, para guardar aqui no coração de verdade. E é um tema que, de verdade, ninguém fala. Quero falar agora com vocês sobre o pecado mais cometido por nós. Fiquem comigo de verdade para que possamos entender o que Deus quer falar. Eu vou falar agora do pecado mais cometido por nós, o mais letal e perigoso e que ninguém fala. Ninguém fala sobre ele. Antes de falar dele, eu estou com um problema no joelho, um problema sério no meu joelho direito. Acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia e eu tive que fazer 2 ressonâncias. Eu falei com vocês sobre o trauma que eu tenho do filme ontem, não falei? Sepultado Vivo. E aí mandaram eu fazer ressonância, gente. Para quem tem medo, imagina. Aquela máquina, é o Satanás que criou aquela máquina. Quem já fez ressonância? Não foi o Satanás que criou aquilo? Foi o Satanás que criou, não foi Deus. Porque os caras metem a gente numa máquina assim, ó.
E a mulher falou assim, ó, moço, esse aqui é o botão do pânico. Aí você aperta aqui, tá? Quando ela virou, já estava apertando. Ela, não, mas nem começou. Eu falei, mas já estou em pânico. E não se mexa. Aí a máquina desgraçada da máquina faz assim, ó, te mete lá dentro. O pior é que eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar lá. Se ela faz assim, você vai ficar 2 minutos, eu ficava 1, 2, 3. Não, eu fiquei ali, ó. E aí a máquina saiu um pouquinho. Aí minha cabeça ia para fora. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Voltava. Eu falei, oh meu Deus do céu. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu ficava pensando, mas por que estou passando por isso? É o meu joelho. Era só ela meter da cintura para baixo, mas não, a desgraçada me enfiou inteiro lá dentro. Beleza. Fiz a ressonância, minha esposa está ali para comprovar. Passei por aquele sufoco, levei para o médico, ele falou, vai ter que fazer outra. Eu falei, não. Lá vai eu de novo, não foi? Fazer de novo a ressonância. Mas por que essa máquina é tão importante na medicina? Porque essa máquina, ela revela o que está dentro, né? Que a gente não sabe, não é isso? Por exemplo, você está bem, você pode entrar numa máquina dessa e sair com câncer. Você fala, ó, tem um monte de câncer aí dentro. Porque ela vai revelar o que está oculto, está lá dentro e ninguém sabe. Ela tem esse poder, não tem? Então o que Deus vai fazer hoje conosco seria mais ou menos isso, uma máquina de ressonância. Nós vamos entrar e aí o Senhor vai mostrar para a gente coisas que estão aqui dentro que a gente nem sabia que estava. E o nome do pecado que eu quero falar hoje é esse daqui, ó. Se funcionar aqui, né? Repete comigo. Mais forte. Mais forte. Qual foi a última pregação que você ouviu sobre? Qual foi a última vez que você ouviu sobre esse assunto? Mas quando eu terminar você vai dizer, como que eu consegui viver até hoje sem saber sobre isso? Eu não sabia que era tão letal. Eu não sabia que era ela a grande responsável por tantas coisas que eu estou vivendo na minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, não precisa pegar não, versículo 17 vai dizer assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Palavras do Senhor. Posso ouvir uma salva de palmas da palavra de Deus? Pai, neste momento eu quero pedir a tua presença neste lugar, para que essa palavra que será ministrada, Senhor, seja para nós motivo de graça, de santificação. Orem comigo. Vamos pedir ao Senhor agora, abre os nossos ouvidos, Pai. Abre agora, Pai, o nosso entendimento, para que a palavra agora possa trazer mudança. E todo conhecimento que não gera transformação é em vão, é inútil. Nós queremos ouvir a tua palavra para que ela nos confronte, Pai, e nos mude. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Amém. A cobiça é o pecado da nossa geração. É o pecado da nossa, inclusive ela está nos 10 mandamentos. Não está lá entre os 10 mandamentos? Não cobiçarás, não desejar a mulher do próximo. E é claro que a gente entende que não é só a mulher, é o homem, é tudo, não desejar o que é do próximo. E a gente está aqui, a maioria, todo mundo está aqui é adulto. Então a gente foi criado mais ou menos, todo mundo aqui é da mesma geração ali. Todo mundo ouviu do pai, ó, não pode roubar, não pode fazer isso. Isso aí para nós está tranquilo. Só que existe um outro tipo de roubo, um outro tipo de fraude que nós estamos cometendo que a gente não percebe. E o que seria cobiça? Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. Quer dizer, é desejar algo que Deus não me deu e desprezar o que Ele me deu. Isso é cobiça. Eu desejo algo que não é meu e automaticamente eu desprezo o que Ele me deu. Vocês entenderam sobre o que é cobiça?
Cobiçar é desconfiar da perfeição de Deus. Quando eu tenho cobiça, eu desconfio de Deus. Desconfio. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus cuida de nós. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra dele não diz que ele tem cuidado de nós? Sim ou não? Sim. E que ele sabe todas as coisas. Mas a cobiça, abaixa o fone aí, para não ficar tendo retorno, por favor. Mas a cobiça me faz de modo inconsciente, presta atenção, por favor. A cobiça me faz de modo inconsciente dizer: Deus errou comigo. Não é consciente, é de modo inconsciente. Porque o que é a cobiça? Eu desejar o que não é meu e desprezar o que não é meu. Então automaticamente eu estou dizendo o seguinte, ó, Deus falou que cuida de mim, que sabe de todas as coisas, mas eu quero aquilo ali, e não tenho, eu tenho isso e não tem valor. Então eu estou desconfiando de Deus e dizendo: Deus, o Senhor errou comigo. Faz sentido ou não? Sim. O Senhor errou porque eu deveria ter aquela casa, não essa que eu tenho. Deus, só para lembrar, acho que o Senhor errou comigo. O Senhor errou comigo porque eu deveria ter aquela mulher, não essa. Deus, o Senhor errou comigo porque eu deveria ter aquele cabelo, não esse. Senhor, o Senhor errou comigo, eu deveria ter aquele corpo ali, da Virgínia, não esse. Vocês percebem que sem perceber, a gente nunca está contente com aquilo que nós herdamos de Deus? Você pode confessar isso ou não? Sim ou não? Sim. Então eu estou errado? Não é o pecado de hoje? Nós não estamos todos presos dentro dela, sim ou não? A cobiça nos faz desconfiar da perfeição do Pai. Lê junto comigo ali, ó. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que a serpente acabou de plantar no coração de Eva? Acabou de plantar no coração dela desconfiança. O coração dela estava tudo bem, não estava, gente? Não estava bonitinho? Não estava tudo perfeito no jardim? Aí a serpente vai lá e planta desconfiança no coração de Eva. Eva, Eva, Deus está escondendo algo de você. Olha aqui para mim, você entender. Não é tudo tão perfeito assim. Deus está escondendo algo de você. E o que isso gera no nosso coração? Cobiça. Gera cobiça dentro de nós. Em Éfeso capítulo 2, a palavra nos diz que nós seremos salvos pela fé. Repete comigo assim: eu serei salvo pela fé. E o que é a fé? A fé é confiar em Deus. Repete comigo: confiar em Deus. Você tem fé? Sim. Então em Éfeso capítulo 2 está dizendo assim, que nós seremos salvos pela fé. Seremos salvos por confiar cegamente em Deus. Então, se eu desconfio da graça, se eu sou salvo porque eu confio, se eu desconfiar, eu serei condenado. Sim ou não? Se eu sou salvo porque eu confio, se eu desconfiar, eu não serei salvo. Eu vou conhecer o quê? A morte. Do lado de cá, se eu confiar, eu conheço do lado de cá, se eu desconfiar, eu conheço a morte. Salvação é confiar no Pai. Condenação é desconfiar do Pai.
Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Amém. Deus está escondendo algo de mim que só revelou para aquele pessoal do Instagram. Você pega o celular assim, ó. Aí você vai passando assim, ó. Você já viu alguém postar desgraça? Já viu? Inclusive, como pastor, eu posso até corrigir vocês. Muitas das ovelhas que estão aqui, principalmente as mulheres que estão nas academias, sendo motivo de queda para outros homens, e não contente em destruir os homens que estão lá no mesmo ambiente dela, ela anseia em destruir os homens que estão longe, porque ela pega aquela roupa bem colada aqui, que realça bem o seio dela, põe aquele short que realça bem as partes íntimas dela e a bunda, e aí ela fica toda ali, e aí ela vai para a academia se expondo algo que pertencia somente ao marido dela, com a desculpa que ela está indo para cuidar da saúde, que ela, na verdade, ela está lá para copiar as outras que não tem Deus, e ela acha que para ter uma saúde, para se cuidar, ela precisa profanar o corpo dela. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmã, quem está lá está olhando você, está desejando a sua bunda, está olhando para o teu seio, e não é o teu marido. E detalhe, você pagará por isso, porque se você estudar o catecismo da igreja, está escrito lá: o pecado de lascívia é um dos pecados mais perigosos. O que é lascívia? É quando eu coloco no meu corpo, de modo proporcional, algo que vai chamar a atenção para o meu corpo, para um homem que não é o meu marido. Você pagará um preço altíssimo diante de Deus. E aí você vê que essa conversa que homem é tudo igual, homem é safado. Você é uma irmã da minha igreja, você deveria, por amor, ter mais cuidado comigo, mais cuidado com os outros homens. Por amor, você sabia que fazer academia com uma camiseta não mata você? Com um short decente não mata você? Mas não, você quer copiar a Virgínia, quer copiar não sei o que, com aquela roupa rasgando a tua bunda. Nós olhamos mesmo sem querer. Isso é um pecado grave, isso é um pecado da cobiça. Mas não, parece bobagem. Muitas de vocês, mulheres, pagarão um preço altíssimo por duas coisas. Primeiro, por conduzir outros homens ao pecado, por chamar de modo proporcional o olhar dele para você. E o segundo, é que tem muitos homens como eu, que precisavam estar lá por motivos de saúde, e não vai, porque eu não posso permanecer no ambiente desse. Eu vou para a academia, eu volto triste, porque eu vejo as minhas irmãs que estão comigo no grupo de oração, nos retiros de mulheres, exatamente igual às outras que não conhecem o Evangelho. E aí eu não consigo estar ali, porque eu fico com medo. Meu Deus do céu, eu não estou olhando, eu não quero olhar. Mas vocês têm que ser honestos. Se vocês me virem na academia olhando para uma mulher, vocês não vão falar? Ah lá. Mas não dá, gente. Porque eu estou tentando ser santo, eu estou tentando, não sou, mas estou lutando, eu não consigo. Olho para o lado, meu Deus do céu. Eu estava treinando na Cristal, e o instrutor chegou e falou assim: moço, você não pode ficar só na esteira não, pô, tem que fazer os outros. Eu falei: mãe, eu vou ter que ficar aqui. Por quê? Porque na Cristal é o único lugar, a única academia que as esteiras são para a rua, não é? Eu estou falando sério, porque quando eu olhava para trás, não dava, gente. Cada par de seios, cada bundona assim, que você ficava: meu Deus do céu, Jesus, eu olhar para cá, não dava. Olhava para lá, não dava. Aí você fala: é só não olhar. Gente, volta para a terra. Vocês que são mulheres, olham. Mas o problema não são as outras que não conhecem o Evangelho, não estou falando delas. A minha dor é as minhas irmãs, que não têm caridade, que não sabe que o seu corpo pertence somente ao seu marido.
e você está aguçando cobiça no coração do homem que não é teu. Posso te dizer uma coisa, você pode achar que é mentira, mas você pagará um preço altíssimo diante de Deus. Porque a palavra diz: ai daquele que escandalizar ou tirar um filho meu do caminho reto. Ai daquele. E nós temos que ter responsabilidade. Porque eu acho que é possível. Porque eu acompanho a minha esposa na academia, e eu acompanho a Valéria, eu já vi a Sandra várias vezes lá. Eu não vejo elas desse jeito, Então é possível, não é, Sandra? Não é, Gabi? Não é, Valéria? Não é, irmãs? Vocês são mulheres casadas. Tem que ser o contrário. O mundo deve nos copiar, não nós copiarmos o mundo. A desconfiança faz brotar no nosso coração uma sensação que Deus tem filhos prediletos. Ontem estava jantando aqui, não estava? Aí eu estava apertado, o padre fazendo, eu corri no banheiro. Quando eu cheguei, tem uma casa ali, vocês viram uma casa ali, Rapaz, tem uma piscinona ali, a galera estava ali. Eu falei, caramba, a galera estava feliz ali, bicho, olha a festa rolando. Por um momento eu esqueci de onde eu estava, e o meu coração por alguns momentos desejou estar em um lugar que não é meu. Eu saí do banheiro e por alguns minutos eu esqueci de vocês lá. Olha o que a cobiça faz com a gente. Faz a gente esquecer do que a gente ama e ficar de olho em algo que não é nosso. A internet é a grande responsável por plantar desconfiança no nosso coração hoje, sim ou não? Faz você desejar o que os outros têm e desprezar o que você tem. Eu estava deitado na cama com a minha esposa e com a minha filha essa semana passada, e estava bem frio, não estava? Essa semana fez muito frio. No dia do jogo do Brasil mesmo, estava muito frio, não estava? E aí eu estava doente. Eu sou um homem muito quente, sabe, gente? Mas não nesse sentido, calma. Eu não consigo colocar blusa, eu sinto calor, como eu estou suando. Eu sou assim. Quando a minha esposa colocou a mão em mim e falou assim: você está gelado. Eu estava debaixo de 3 cobertas. Ela e minha filha falou: tem algo errado. Tem algo errado. E aí eu falei: não, porque essa coberta que a minha filha, gente, ela pegou um ferro de passar há uns anos atrás, passando as coisas dela, por algum motivo ela colocou o ferro na coxa da cama. Sabe aquelas coxas que a gente tem em cama? Fez um buraco. E eu estava do lado do cochoado que tem o buraco. Eu falei, reclamei: aqui está mais frio porque tem esse buraco aqui. A minha esposa: não tem problema, já estou aqui na Shopee, eu já vou comprar uma nova. Não estava frio? Sim ou não? A gente estava com 3 cobertas, tudo bem que tinha uma que estava rasgada, mas só pegando isso como exemplo. Você não estava na sua casa, debaixo da coberta, mesmo com um cobertor meio furado? Quem estava melhor? Você ou quem estava na rua, que não tinha condição nenhuma de ter um cobertor daquele? Quem estava melhor? Mas aí a cobiça faz a gente esquecer por alguns minutos o que a gente tem e desejar algo que a gente ainda não tem. A gente despreza. Quantos aqui tem um carro? Tem carro? Levanta a mão, os homens. Os homens. Levanta bem alto. Quem de vocês, homens, já pegou o celular assim com o carro na garagem, folheando assim uns carros novos assim, sem a mulher ver, passando assim, esse daqui. Quem já fez isso? Levanta a mão. Com o carro na garagem, desejando algo que não é seu. Calma, eu vou dizer, mas não pode querer algo melhor? Calma, nós vamos chegar nisso. Mas a questão é o seguinte: estou querendo levar vocês a esse pensamento. O tanto tempo que a gente gasta desejando o que não está na nossa realidade e desprezando o que está ali. Não quer dizer que a gente não pode pensar em algo melhor. Claro que a gente pode, a gente tem que buscar algo melhor, porque o nosso Deus falou que a gente veio para cá para colher o melhor dessa terra, sim ou não? Só que eu não posso passar a minha vida inteira só olhando para fora
e nunca valorizar o que eu tenho. Ai, se eu tivesse aquela prancha de titânio com turmalina. Mulherada sabe o que eu estou falando, não sabe? Os homens falam, o que é isso, gente? É remédio? Mulher, fala para o seu marido o que é uma prancha de titânio com turmalina. Ele vai achar que é um remédio. É caríssima. É uma prancha de cabelo, rapaz. Calma. Não é cara não? Olha. Porque homens e mulheres, gente, economizam dinheiro de maneira diferente. Como que o homem economiza dinheiro? Não comprando. Sabe como a mulher economiza? Gabriela chega em casa com um vestido assim. Gabriela, que vestido é esse? Sabe quanto estava esse vestido na loja? Estava R$800. Eu paguei 400, foi uma pechincha. Mulher economiza assim, né, meninas? O homem economiza não comprando. Ela não. Ela economiza pagando a metade, mas ela paga. E na cabeça dela, ela economizou. Este pecado aqui, nós não falamos dele, mas ele é letal. Nós somos muito bons para falar de pecados voltados na nossa área sexual. Pode ver quando você vai se confessar. 90% do seu pecado que você fala para o padre é na área sexual. Você nunca chegou lá e falou assim: padre, eu sou invejoso, eu desejo o que não é meu. A gente esqueceu de falar nisso. Você confessa para alguém que você é invejoso? De verdade. Agora deixa eu perguntar, você sente inveja? Fala a verdade. Você é ser humano, pelo amor de Deus, para de mentir. Você gostaria de não sentir, mas tu sente. E é tão oculto que você não tem coragem de falar. Tem pecado nosso que a gente tem vergonha de falar, até na confissão. Frases da cobiça. Eu peguei umas frases. Já era para eu estar. Quem já falou isso? Já é, com essa idade que eu tenho, já era para eu ter feito uma faculdade. Já era. Já era para eu ter uma casa, com certeza, né? Já era para eu ter isso. Quem já falou isso? Levanta a mão. Algo do tipo. Essa frase, meu irmão, ela é uma frase de cobiça. Sabe por quê? O que é confiar em Deus? É se jogar nele. A fé é confiar que Deus não errou comigo. E aí quando eu digo assim, já era para eu ter uma casa, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor errou comigo, viu? Outra frase: com esta idade eu já deveria ter. Essas frases parecem inofensivas, mas elas estão mandando uma mensagem para o céu: o Senhor errou comigo, porque já era para eu ter, já era para eu estar, e eu não estou, não tenho. Então o Senhor errou comigo. E detalhe, o Senhor errou comigo que mora no Capela e acertou com todo mundo que mora nos Jardins. O Senhor errou comigo. Porque a fé é a confiança que Ele tem cuidado de nós, amém? Quando eu penso algo desse tipo, eu estou dizendo, o Senhor errou. Tem algo errado no nosso relacionamento. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é o que, igreja? De novo, a cobiça é o que? Idolatria. A idolatria, a Bíblia fala que é o pecado que Deus odeia.
Deus fala, é o único pecado na Bíblia que Deus deixa bem claro. Ele escreve: eu odeio a idolatria, porque a idolatria vai contra o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Quando eu estou amando a Isabela, quando eu amo a Gabriela acima de Deus, idolatria. Ele falou para mim assim, ó: você precisa me amar primeiro, depois a Gabriela, depois a Isabela, mas o primeiro amor da sua vida é Deus. Deus é o maior amor da sua vida. Mas Senhor, o Senhor errou comigo, o Senhor não me deu isso. Então, já que o Senhor não me deu, eu vou lutar sozinho para conquistar. Já que o Senhor não me deu, eu vou conquistar sozinho. Eu queria aquela mulher ali, já que o Senhor não me deu, eu vou lutar sozinho por ela. E eu vou mirar nela, ela que eu quero, está novinha. E vou mirar nela, eu quero ela, eu quero aquele homem, eu quero aquele rapaz. E o Senhor não, mas filha, não é seu, mas o Senhor não me deu, mas eu quero, então eu vou lutar por ele. E aí, quando você luta por uma coisa que não é sua, você está desprezando o que Deus reservou para você. O Senhor não me deu o trabalho que eu queria, então eu vou conquistar, nem que seja na marra, porque eu acho que eu mereço estar num cargo maior. Se o Senhor acha que não, mas eu acho que sim. Tem gente conduzindo a vida assim, desejando o que não é seu. Igreja, o nosso coração, sem perceber, está submerso na cobiça, está infiltrado na cobiça. E quando a gente gasta o que não é nosso, o que a gente conhece no final? Repete comigo assim: a morte. Mas tem um modo de mudar isso. Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Tem como mudar isso? Vocês querem a boa notícia? Sim. Ah, não querem não, foi fraco. Querem a boa notícia? Sim. Hebreus 13 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza. Olha lá, no amarelo. Eu quero que a igreja toda leia comigo. Eu vou ler a parte branca e a gente lê todo mundo amarelo. Olha lá. Sejam os vossos costumes sem avareza, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Lê a parte amarela de novo. Eu não estou pregando o que eu penso, estou pregando o que a palavra diz, porque não importa o que eu penso, não importa o que a serpente diz, importa o que Deus. Então ele disse para mim que eu preciso me contentar com o que eu tenho. É a palavra dele que diz: eu preciso me contentar com aquilo que ele me deu. Vai quebrar a sua mentalidade de pensar assim: não, pô, mas a gente precisa conquistar, a gente precisa. E tem gente pensando assim: então eu tenho que ficar parado então, pô, esperando Deus fazer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da cobiça, da inclinação do nosso coração de sempre querer algo que não é nosso e automaticamente desprezar o que Deus está fazendo. Então eu falei sobre cobiça e agora tem um antídoto. O antídoto contra a cobiça é o que, igreja? Vou, mas tem que falar com alegria. Eu preciso ficar. O que é contentar? É ser feliz, cara. Eu sou feliz com o que eu tenho. Feliz. Eu não desejo outros músicos, eu não desejo outros amigos, eu sou contente e feliz com aquilo que Deus me deu. Isso não quer dizer que eu sou acomodado. Eu trabalho muito. Como nós trabalhamos para que tudo isso acontecesse, não foi? Não fiquei sentado dando ordens, mas sou feliz,
por tudo que Ele me deu, porque o antídoto para a cobiça é ser feliz com tudo que o Senhor me deu. O autor de Hebreus, ele deixa bem claro: contentem-se com aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque o nosso Pai do céu é bom. Fala para o seu marido, mulher: amor, fica feliz com o que Deus te deu. Fica de pé, mulher, diante dele, na frente dele, balança assim, mostra, fica contente com o que Deus te deu, cara. Pronto, assanhada. A outra já beijou, já abraçou ali, ó. Porque, sabe por que você tem que ficar feliz com o que Deus te deu? Porque o Pai te deu tudo que você precisa. E detalhe, o contexto de que Paulo escreve isso aqui, ó, quem escreve é Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, ó. Presta atenção, que agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Sejam contentes com tudo que vocês têm. Sabe quem escreve isso? O apóstolo Paulo. E sabe, igreja, onde ele escreve isso? Sabe onde Paulo estava? Na prisão. Paulo estava preso horas antes de ser morto. Ele seria morto por conta de confiar em Cristo, por ser um discípulo. Ele foi preso e ele estava na cadeia horas antes do seu extermínio. Ele sabia que ele ia ser morto. E aí ele para e escreve: sejam vossos costumes sem avareza, contentem-se com tudo que vocês têm. Um homem que vai ser morto, que está preso, ele não estava na praia, ele não estava numa lancha, ele não estava na mansão, ele estava preso, pronto para ser morto. E escreveu para nós dizendo: fiquem felizes com tudo que Deus te deu, sejam gratos por tudo que Deus te deu. Mas tem mais, olha ali: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os fornicadores e os adúlteros, Deus... Então, o antídoto contra o adultério é qual? Ficar feliz com a mulher que Deus me deu. Ser feliz com o homem que Deus deu para você, mulher. Para mim não. Toda quebra de aliança é cobiça que adentrou no nosso coração. O que quebra a aliança no nosso coração é a cobiça. Olha para sua consciência e lembra dos dias que você quebrou a aliança. Seja honesto, invada a sua consciência e vá lá no dia que você quebrou a aliança com a sua mulher ou com o seu marido. Você vai descobrir que a causa foi qual? Cobiça. Querendo algo que não era seu, olhando para algo que não era seu, desejando algo que não era seu, uma mulher, um homem, uma situação que não era sua. Continuando. Olha o que Paulo vai escrever. Gente, é uma palavra de Deus. O problema é que a gente lê muito rápido. Mas dá uma lida devagar para vocês verem que Paulo acabou de escrever. Depois de tudo que eu já falei até aqui, dá uma lida. Vamos lá juntos, vamos lá. Pois ele... Como é que vocês conseguem ler e não pular? Olha o que diz: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado de Deus? Cara, eu estava num império das trevas, e aí ele foi lá, me tirou e me transportou
para o reino de seu Filho amado. Aí você, mas eu vou te explicar agora. Você vai pular da cadeira quando você entender o amor que Deus está derramando nesse lugar. Lê para mim só as palavras em amarelo. De novo. Você sabe a diferença entre um imperador e sobre um rei? Eu fui pesquisar. O imperador, ele era um rei, mas é um rei que não se conformou com o que ele tinha, e ele decidiu: conquistarei outros reinos. O imperador é um rei que não é contente com o que herdou e diz: vou conquistar outros reinos. E ele sai pelo mundo conquistando mais terras e mais terras e mais terras. E aí ele sai pelo mundo conquistando casa na praia, 2, 3 carros. Ele sai, sabe, conquistando tudo que viu pela frente. Para isso ele usa guerra, morte. Ele faz o que ele quer, porque o objetivo dele é conquistar o império, aumentar o seu império. Agora, olha a diferença do rei. Isso não é para a gente se emocionar e dizer: poxa, agora eu entendi porque que ele me tirou do império das trevas e me levou para o reino do seu Filho amado. O rei é aquele que governa sobre aquilo que ele herdou do pai. Tudo que ele herdou do pai dele, ele governa somente sobre aquilo que ele herdou do pai. Ou seja, o rei é aquele que se contenta com tudo que o pai deu para ele. O rei, ele é feliz com tudo que o pai deu para ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sou contente. Não, vamos conquistar não sei o que. Não. Vamos ficar aqui. Vamos multiplicar o que a gente tem aqui dentro do reino. Vamos cuidar aqui uns dos outros. Vamos ser felizes com o que a gente herdou, porque foi o nosso pai que nos deu. Eu recebi do pai. Eu olho para Isabela, a minha filha, e vejo: eu recebi do pai. Eu olho para a Gabriela e digo: o pai que me deu. Quando eu chego na minha casa, eu entro na minha sala, eu falo: o pai me deu. E aí o que eu faço? Eu pinto a minha casa, eu melhoro o piso da minha casa, eu coloco quadros bonitos, eu me esforço para conquistar ali uma TV melhor para minha filha. Dentro do meu reino, eu vou multiplicando o meu reino. Eu não estou querendo conquistar nada que está fora, porque o que eu herdei do meu pai foi isso aqui. Então aqui dentro eu vou multiplicar o que o pai me deu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Você, a sua consciência, tem sido o marido imperador ou o marido rei? O marido que está buscando coisas fora o tempo todo, querendo conquistar coisas fora, e está abandonando o seu reinado ali. Você é uma esposa imperatriz ou rainha, que está gastando a sua força toda para o lado de fora, só olhando para fora, o que as outras estão fazendo, o que as outras estão cantando, o que as outras estão conquistando, e porque é perigoso, porque quando você fica olhando muito para fora, você começa a comparar. E quem é que é o pai da comparação? O diabo. Foi ele que quis comparar. Jesus não compara, compara? Você já viu Jesus comparando? Os discípulos, Pedro, João é mais tranquilo, hein? Já viu Jesus fazendo isso? Porque Jesus não compara. Repete comigo assim: ele não compara porque diante de Deus eu sou único. A cobiça é perigosa. Presta atenção,
A cobiça é perigosa porque ela deixa vazio no peito. Você luta, conquista, 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 conquista e sempre quer. Você já viu alguém saciado? Aqui, ó, eu quando eu chegar em casa hoje, saciado. Pode ter certeza, eu vou deitar naquela cama saciado, porque eu fiz tudo o que eu podia. Eu tenho certeza, minha esposa está de prova ali, meus amigos também são, antes de um retiro, são 4, 5, 6 meses estudando o que eu estou falando, preparando o que eu estou fazendo. Eu me consumo e eu tenho certeza que eu não economizei nada, mas nada para vocês. Eu não estou olhando para fora, eu estou olhando para dentro. Não existe buraco no meu coração, não quero que exista no seu. Porque quem está conduzido pela cobiça tem sempre um sentimento de vazio. Nunca está contente. Está sempre insatisfeito. Porque quem governa o império das trevas é quem? É o diabo, cara. O diabo está contente? Ele está realizado? Ele está completo? Não está. Agora quem governa o reino do Pai? Jesus, cara. Jesus está pleno. E sabe o que o diabo quer plantar no nosso coração? Orfandade. Tem alguém aqui que não tem pai? Nunca conheceu o pai? Levanta a mão. Nunca conheceu. Eu conheci meu pai, graças a Deus. Todos vocês também. Então a gente não sabe o que é orfandade. A gente não sabe o que é ser órfão. O diabo quer que eu e você sejamos órfãos. Ele quer que a gente se esqueça que nós temos um pai, e que o nosso pai nos ama e preparou tudo por nós, fez tudo por nós. Então o diabo quer distrair você, dizendo assim: você é órfão, ele não cuidou de você, ele errou com você, ele não te deu tudo. Felizes são as filhas do Silvio Santos. Elas têm tudo. Você tem nada. Luta para conquistar as coisas. Mas não deveria ser assim mesmo? Lutando como a gente luta, a gente é egoísta. Imagina se a gente não lutasse o que a gente luta. Se viesse tudo de mão beijada, como nós seríamos. É luta mesmo, cara. É guerra. E não importa o quanto você tem, a cobiça nunca deixará você ser feliz. Porque a orfandade sempre deixará o seu coração se sentindo vazio. Quantos estão compreendendo aqui? Diga amém. Amém. A cobiça é um bicho insaciável. E eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Quem viu a placa do Eu Amo Jardim Capela? Eu sabia que isso ia acontecer. E estou muito triste pelas risadas. Sabe por quê? Porque aquela placa incomodou muita gente. Virou motivo de gozação. Mas quando eu vi, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu amo Jardim Capela. Porque eu entendi que o Pai não errou comigo quando me colocou ali. Porque em tudo eu sou contente. Eu não acho que Ele errou comigo por ter me colocado no Capela. Ele não errou. Meu Pai não erra. Se Ele me plantou ali naquele lugar, é para eu amar mesmo aquele lugar. E transformar aquele lugar. E vou dizer uma coisa sem vaidade nenhuma. Eu sou músico, não sei se todos sabem, que nem um pregador aqui da igreja. E já recebi várias... Eu quebrei um contrato com a gravadora, com a banda. Os meninos, na época, sofreram muito com isso. Porque eu quebrei um contrato com a gravadora, porque eles queriam que a gente saísse daqui, que a gente fosse cantar fora,
eventos grandes, e aí chegava lá, Sidney, vocês vão abrir o show do Adoração em Vida tal dia em Minas. Eu falei, esse dia eu não posso, porque tem TLC nesse dia aí. Como assim? Não posso. Tá bom. Sidney, agora tem um show não sei aonde. Esse dia eu não posso, porque esse dia tem Vigília das Mulheres. A gravadora não aguentou e quebrou o contrato com a gente. Falou, pô, mano, você não quer cantar em lugar nenhum. Eu falei, não é isso. É porque Jesus, o meu pai, não me chamou para transformar o mundo. Ele me chamou para transformar o Capela. É o Capela, mano. Porque eu sou contente, velho. A gente precisa ser contente. Deus não errou quando plantou a gente aqui. Porque o nosso pai não erra. Então aquela placa não pode ser para nós motivo de chacota ou de vergonha. Tem que ser, poxa, eu amo mesmo. Todo dia que eu passo naquela ponte, aquela placa me lembra que eu amo. Não é gozação. Agora para nós que estamos doentes, ficou uma fofocaiada assim. Fiquei sabendo que foi 300 mil essa placa. Então tá bom. Já que você sabe de tudo, entra no edital da prefeitura. Realmente, custou 300 mil. Você acha que vale 300 mil aquela placa? Você acha que vale? Viu como você é inteligente? Vai lá que está lá na prefeitura. Não custou 300 mil aquela placa. 300 mil custou o contrato que aquela empresa que fez, firmou com a prefeitura e vai colocar aquela placa em vários lugares de São Paulo. Não é uma placa que custa 300. Foi o contrato fechado que vai fazer várias placas pela cidade. Já tem Eu Amo a Moca. Quem já viu? Outros lugares, fala aí. Eu amo Jardim Ângela. Mas aí é fácil dizer, nossa, custou 300 mil, estão roubando a gente. Espírito de porco. Quando você diz assim, você está dizendo, o Senhor errou conosco. Quem mora no Brooklyn que o Senhor acertou. Deus não errou com você quando te colocou lá no Vila Calu. Deus não errou com você. Sabe por quê? Nações que são lideradas por imperadores hoje no nosso mundo. As nações que são lideradas por imperadores, sabe o que acontece? São nações milionárias que estão investindo milhões em bombas, armas nucleares, mas o povo morre de fome. Pode pesquisar aí. Nações que são lideradas por imperadores, estão milionárias, estão conquistando, vários impérios, estão conquistando muita coisa, mas o povo lá dentro está morrendo de fome. Que a nossa casa não seja assim. Que nós não conquistemos muita coisa fora e dentro da nossa casa os nossos filhos estejam podres por dentro. Porque nós gastamos tempo conquistando coisas fora e esquecemos de reinar sobre o que estava dentro. Ontem a gente chegou em casa que hora? 10h30, por aí. Quando nós chegamos em casa subindo a escada, eu ouvi um barulho de piano. Não sei se a minha filha ouviu a garagem abrindo e correu lá e... Não sei, brincadeira, mas... Tocando piano. Aí, a mulher sábia, que edifica sua casa... Eu subi na escada e ela... Ouve. Tá tocando piano. E é para agradar você, viu? Tá bom. Aí eu entrei, eu faço um mistério, faço um charme, né? Aí eu passei, tomei um banho, ela lá, se lascando de tocar, porque eu demorei. Mas se é pra mim, vai treinar mais. Aí a Gabi passava. Eu, calma, porque eu vou governar. Aí eu estava na cama, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Flávio, lembrei do Rodrigo, lembrei do Wesley. Eles tocam muito, não tocam? Só que eles não são meus. O Flávio toca no Padre Marcelo e com o Frei Gilson. Rodrigo
está lá no Campo Limpo, está sempre com a gente aqui. A Isabela é minha filha. Falei, então agora está na hora de eu governar para dentro. Eu cheguei e falei assim, muito bem o que você está fazendo. Estou orgulhoso do que você está fazendo. Solta mais o braço, solta mais a mão. Isso. Vai de uma oitava a outra. E ela, pai, mas é difícil. Vamos, de uma oitava a outra. Isso, 10:30 da noite. Vamos. E ela, mas é difícil. Eu falei, vamos. Governando sobre o que eu estava dentro. Mas eu poderia muito bem desprezar e ficar de olho no que não é meu. Não é assim que a gente faz? Sem perceber. O que Deus te deu, você está desprezando? Não. De verdade? Será que você tem gastado a sua vida pensando em como conquistar coisas que não são suas? Ou você está pensando hoje assim, cara, como eu posso multiplicar o que Deus me deu? Estou caminhando já para o fim? E é esse sentimento que eu quero deixar no coração de vocês. Que nós não temos que gastar a nossa vida conquistando o que está fora. Deus hoje quer que nós multipliquemos o que está dentro. E olha o que a cobiça gera dentro de nós. Repete comigo. Está sempre achando que está faltando alguma coisa. O filho pródigo não foi assim? Ele não tinha um pai? Sim ou não? Não tinha uma herança maravilhosa? Não tinha tudo ali? E tudo aquilo ali não era dele? Mas um dia ele chegou e falou assim, pai, me dá a herança. Ele colocou a mão na herança antes da hora. Então aquilo que era uma bênção se transformou o que para ele? Maldição. Destruiu a vida dele. Eu prego muito para os jovens falando isso. Quando você coloca a mão numa coisa que não é sua, ou se você coloca a mão numa coisa que é sua antes da hora, você atrai maldição para você. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. A pior coisa do mundo é colocar a mão em algo que não é seu. Acessar as coisas antes da hora gera dor em nós. Hoje eu vejo muitos maridos abandonando suas esposas por uma novinha. Vocês veem? Você já viu o fim de um homem que abandona a esposa e arruma uma novinha? Acaba como? Acaba tendo que voltar quando fica doente. O filho tem que buscar lá, não tem? Às vezes até aquela mulher que ele abandonou, que vai buscar ele, vai cuidar dele, porque a novinha vai embora. Olha aqui pra mim, ô bonitão. Eu sei que a outra lá parece mais fogosa. Eu sei que a outra lá fora parece ser muito mais atraente. De repente ela até faz coisa que a sua mulher não faz. Mas eu quero te dizer uma coisa. A vida vai cobrar de você. E ela vai te abandonar. Agora a tua mulher que está aí do teu lado, eu garanto para você, essa daí, se tu cair com derrame amanhã, essa mulher vai cuidar de você. O problema é que elas não têm a mesma confiança em nós. Fala a verdade, meninas. Vocês têm a mesma confiança em nós? Não tem. Olha o monte de homem frouxo que a gente é, velho. Nossa, eu tenho certeza que Gabriela cuidava de mim. Já viu uma pessoa com derrame se cagando? Agora eu não sei se a Gabriela tem a mesma certeza que eu ficaria lá. Você ficaria, mano? Você ficaria? E por que tanta estafa que a gente carrega? Tanto cansaço e essa vontade de desistir, como a música falou? Porque estamos correndo atrás de coisas que não são nossas, até dentro da igreja. Até dentro da igreja tem gente correndo atrás de coisa que não é sua.
Pô, eu queria cantar, tocar bateria igual o Zé. Queria fazer igual fulano, igual ciclano. Tem uma galera na cozinha ali. Tem uma das tias que estão lá cozinhando. Ela chegou em mim e falou assim: ô Sidney, não esquece de mim não. Quando tiver retiro, me chama para cozinhar. Uma alegria minha vir cozinhar aqui, sabe? Que eu fico lá na cozinha ouvindo as pregações assim. Falou: oh meu Deus, se não fosse eu aqui, aquele povo ia cair de fome, meu. Ela entendeu o processo, entendeu? Ela entendeu. Ela não deseja o microfone, cara, ela não deseja. Porque ela entendeu o que Deus mandou ela fazer. Assim como eu entendi. Eu não sei cozinhar nada, não sei mexer com nada na cozinha. Nada. Não sei, nunca entrou em mim. Não é a minha. Quando um carro quebra, eu fico: meu Deus do céu. Não sei nada de mecânica. Nada. Porque não é a minha. Eu já entendi o que Deus quer de mim. Eu já entendi. E você? Você entendeu o que Deus quer de você? Ou você está insistindo em coisas que não são suas até dentro da igreja? Deus está te chamando para ser uma ótima catequista, e tu insiste em querer, sei lá, tocar baixo. Desejando algo que não é seu. Um dia, um membro do Levanta-te chegou em mim e falou assim: ô Sidney, você conhece algum grupo de oração assim na semana? Eu falei: mas para quê? Não, porque eu estava pensando, eu preciso participar de um grupo na semana para mim me abastecer, sabe? Porque aqui no sábado eu só corro. Está aqui toda hora, está sempre servindo. E aí, sei lá, eu queria um lugar assim para mim poder ir na semana para me abastecer, assim, sabe? E eu ouvindo aquilo, e eu fiquei, meu coração começou a fazer assim, ó, pá, quebrar assim, sabe? Aí como pastor, né, eu tinha vontade de dar uma martelada como ser humano, na cabeça assim, mas como pastor eu tive que falar assim: ó, senta aqui, eu vou te ensinar uma coisa. Você não precisa buscar fora, nada fora. Sabe por quê? Deus não errou com você. Tudo que você precisa para ser salvo está aqui. Porque seria muito injusto Deus plantar você em um lugar que não tivesse os elementos capazes para você ser salvo. Você ficar sempre achando: não, eu preciso mesmo ir lá no Padre Marcelo. Nada pessoal, tá? É só um exemplo. Porque os dois ali são filhos do Padre Marcelo Rossi, gente. É chique, né? Aquela ali, o filho dela o padre, o filho dela é a paixão do padre, né? Está sempre mirando no que não é seu, buscando fora. Pare de mirar e desejar o que não é seu. E aquela pessoa perguntando para mim assim, eu falei: não, você não precisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não estou fazendo propaganda do grupo de oração, não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos estão buscando fora, mas Deus plantou no meio de vocês algo que vocês precisavam para ser salvo. E muitos estão desprezando o que Deus deu e mirando para fora, e estão sempre vazios. Mira no que é seu. Uma coisa que atrapalha muito também, crescer no nosso coração a cobiça. Andar com pessoas que Deus não desejou para você. Eu vi o nossa aí, nossa. Andar com pessoas que só te levam para baixo. Andar com pessoas que só fazem falar a vida dos outros. Isso enche o teu coração de cobiça.
evita pessoas tóxicas. Em Colossenses diz assim: pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino de seu Filho. Nós fomos resgatados. Eu fui resgatado. Você foi resgatado. E uma coisa aqui para a gente terminar. Eu tenho certeza que eu tenho o que eu deveria. E você? Você tem essa certeza que você tem tudo que você deveria ter? Então, cuide melhor da sua esposa, mano. Homens, cuida melhor dela. Multiplica a sua esposa, multiplica ela. Porque o que é o contrário da avareza? É a alegria. Então, já que você é um marido rei, o rei multiplica o que ele tem em casa. Olha para sua mulher aí, como você pode multiplicar ela? Como você pode dar uma turbinada nessa mulher aí? Não estou falando de silicone não, essas coisas não, viu? Não, homem, eu fiz uma pergunta, como é que você pode melhorar ela? Fazendo ela feliz. Pergunta para ela. O que eu posso fazer para multiplicar você? Pergunta, deixa ela falar. Marido, agora pergunta para sua esposa. Mulher, olha para ele, pergunta para ele: como que eu posso multiplicar você? Aí o cara já fala: tem como você me dar uma multimídia? Os seus filhos, a alegria, porque vocês dois, felizes, multiplicaram o reinado. O imperador, ele quer conquistar o que não é dele, mas o rei, o que o rei faz? O rei multiplica. Foi Deus que te deu, ele não errou. Fala assim para sua mulher: foi Deus que me deu você e ele não errou. Eu que errei na escolha. Brincadeira. Fala assim para ela, mulher, fala para ele assim: foi Deus que me deu você e ele não errou quando me deu você. E aí você pode estar pensando assim agora: então é só eu ficar esperando. Vou ficar aqui parado, já que Deus reservou tudo para mim. Eu não preciso ficar desejando coisas que não são minhas. Eu vou ficar aqui parado. Eu fiquei pensando nisso quando eu estava preparando a pregação. Eu falei: pô, Senhor, mas está parecendo que é fácil, é só ficar aqui esperando. O Senhor me deu, então eu vou fazer só o que o Senhor me deu. E aí eu lembrei, sabe do quê? Não importa o que eu penso, não importa o que a serpente disse, importa o que Deus. Sabe o que Deus disse? Lembra da parábola dos talentos? Deus chegou e deu 1 talento para ele, não foi? Sim ou não? Deu 2 talentos para ele, não foi? Deu 3 para ele, não foi? Deu 4, deu 5, deu 6 talentos, não foi? A Bíblia diz que aquele homem que recebeu 6 talentos, o que ele fez, Leandro? Força. O que recebeu 5 talentos, fez o que, Flávio? Rodrigo, quem recebeu 4? Zé, 3. Cleiton, 2. E o que recebeu 1 talento, enterrou. O que o pai disse a ele? Servo preguiçoso e mau. Porque o que Deus quer de nós? Que nós multipliquemos aquilo que Ele nos deu. Não fiquemos olhando para o que não nos deu. Aquela mulher não me pertence, aquele homem não me pertence, aquilo não é meu. Agora o que é meu eu vou fazer crescer.
multiplicar. Quando a gente multiplica, a gente nunca está triste, nunca está pesado. Vocês não têm noção a minha angústia quando eu lanço um link do retiro, que eu fico olhando lá, 1, 2, que eu sempre acho que só vai estar eu e a minha esposa aqui. De verdade, eu nunca acho que vai estar cheio. 3, 4, 5, aí chegou nos 50. Aí eu falei, nem liga não, você vai ver, daqui a pouco começa a desistir. Aí parou, fechei as inscrições. Daqui a pouco começa. Ô Sidney, tem mais uma vaga aí, mano? Tem um amigo meu que o cara tá morrendo, mano. O cara tá caindo no braço dele, se ele for pro retiro ele morre, tá não... Começa a vir uma história assim bem triste, sabe? E eu fico assim, ó, vai, entra. E o pessoal que tá na organização fica, você tá maluco? Vai estourar, vai dar errado, as irmãs vão brigar, não vai ter lugar para dormir. E eu, não, deixa entrar. Aí uma irmãzinha mandou, Sidney, quer tanto fazer, mas quebrou o carro aqui. Eu falei, e daí, irmã? Vai, irmã. Não, mas não, irmã, vai, irmã. Entra. Por quê? Porque eu preciso multiplicar tudo que o Pai me deu. Eu não estou olhando o que os outros grupos estão fazendo. Eu não estou olhando o que as outras igrejas estão fazendo. Não estou olhando. A gente precisa olhar para aquilo que o Pai nos deu e multiplicar o que Ele nos deu. Esse é o Espírito. Eu quero que vocês saiam daqui hoje. Sabe, quando vocês entrarem aqui em vez de carro aqui, o carro é seu. Quando você entrar ali, que você sentar, eu quero que você pega no volante e fala assim, ó, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Quando você entrar em casa assim, você olhar e falar, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Quando você abrir o armário assim, que você vê aquele arroz assim, você, ó, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, contentai-vos com tudo que vocês têm. E esse cara estava preso. E o mais impressionante, se vocês hoje forem lá no túmulo do apóstolo Paulo em Roma, tem assim na placa, olha que coisa linda, tem uma placa assim, ó, aqui está enterrado o apóstolo Paulo. E embaixo está escrito bem pequeno assim, ó, e aqui embaixo está escrito os nomes de todos os soldados que o estavam prendendo. Aí tem uma lista de um monte de homens, os guardas que estavam mantendo Paulo preso. Debaixo do nome dele estava ali o nome de todos os soldados que também foram enterrados ali. Aí eu fiquei pensando, mas por que está o nome do apóstolo Paulo e o nome de todos os soldados que estavam mantendo ele preso? Sabe por quê? Porque quando os soldados viram o homem preso, sabendo que ia ser morto, numa cadeia, louvando a Deus e agradecendo por tudo que ele tinha, os soldados caíram de joelhos e se converteram, dizendo, esse é o verdadeiro Deus que faz o homem preso louvar a Deus. O apóstolo Paulo estava preso e multiplicando o que o Pai deu para ele. Multiplicando. Até na cadeia é possível multiplicar. Paulo não ficou assim olhando pela janela, tá todo o Império Romano solto, velho, só eu aqui. Oh meu Deus, por que fez isso comigo? Ele não lamentou, não. Ele disse, contentai-vos com tudo que ele vos deu. E ele louvando aqueles homens assim. Imagina o soldado, o constrangimento dos soldados ali olhando. Mano, um falando com o outro, bicho, mano, esse cara aí é doido, mano. Olha, mano, aí eu fico imaginando que quando o Paulo louvava, falava, eu acho que o semblante dele mudou, né? Porque, e os homens ficaram assim, meu Deus, como que eu tô reclamando de dor de cabeça? O cara vai ser morto e o cara está louvando a Deus. Esse sentimento eu quero que você saia daqui hoje.
que você louve a Deus por tudo. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, vai acontecer isso aqui, ó. Não digo isso como por necessidade. Olha o que Paulo vai dizer. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Me fortalece. Porque o Senhor é meu pastor e nada. Você sabia que está errado esse versículo, né? O original não está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original está escrito assim: o Senhor é meu pastor, por isso de nada sinto falta. De nada, eu não sinto falta de nada, porque eu estou contente. E eu quero esse sentimento hoje no coração de todos vocês aqui, de verdade. Que você agora possa dizer assim: amor, eu não sinto falta de mais nada. Acho que a frase que vai resumir isso aqui foi a frase que a Zinha disse na mesa ontem. Quando falaram assim, ela falou: eu já estou na menopausa, não sinto mais a atração física, mas eu ainda sinto prazer em estar do lado dele. Por quê? O Senhor é meu pastor, por isso de nada eu sinto falta, porque o Senhor me completa. Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu. E vocês me perdoem a emoção, porque eu peguei essa passagem de verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho vários defeitos, mas eu quero ser uma cópia de Jesus. E hoje, quando eu estiver subindo a escada da minha casa, eu peguei esse versículo porque eu vou estar dizendo ele ao Senhor. Eu vou assim: Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito. Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Lutei para multiplicar, não fiquei olhando para os outros, eu quis multiplicar cada um deles. E eu queria que você ficasse de pé agora, de verdade, mas de verdade, todo o nosso coração, cada um aqui olhando para a sua própria consciência. Eu peço a vocês também, os músicos, que vocês olhassem agora para dentro do coração de vocês e dissessem isso ao Senhor: eu não sinto falta de nada, porque eu sou grato por tudo que o Senhor me deu. Vamos, todos nós aqui estamos, vamos falar, feche os seus olhos e vai dizer isso ao Senhor: Pai, eu quero te agradecer. Eu não sinto falta de mais nada, 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 nada. Tira a cobiça do meu coração, eu não quero desejar o que não é meu. Pai, tira essa vontade do meu coração, eu quero ser um multiplicador, eu quero multiplicar. Me perdoa pelas vezes que eu me envolvi com mulheres que não são a minha esposa. Me perdoa pelo adultério, me perdoa pela mentira, me perdoa pelo distanciamento. Vamos, igreja. E o Senhor falou conosco hoje e Ele disse: Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Então eu não quero perder nenhum de vocês. Então vamos orar, entregar a nossa vida hoje diante do Senhor, entregar a nossa vida, derramar a nossa vida. Você que tem tido um coração ingrato, você deixou de agradecer, você que se esqueceu de valorizar essa mulher, este homem que está do seu lado, você que usou às vezes palavras que machucaram, que desvalorizou. Quando você olha para fora, você esquece de olhar para dentro. E o Senhor quer um derramamento hoje no meio de nós. Derramamento hoje no meio de nós. Maridos, fica de frente para sua esposa.
Não fala nada. Mulher, fecha os olhos, para não acovardar ele. Fecha os olhos, deixa ele à vontade. Mas o marido abre o olho, e você vai olhar para ela, e você vai lembrar das vezes que você foi um marido imperador, que você olhou para fora, e quando você olha para fora, você desprezou o que Deus te deu. Eu queria que agora você, homem, com a sua consciência, pedisse perdão ao Senhor por ter desprezado essa beleza que está na sua frente. Fecha o olho, mulher, até abaixa a cabeça para não encovardar ele. Deixa ele livre esse momento, deixa ele falar, deixa ele conhece a consciência dele. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não valorizei, pelas vezes que eu não cuidei dela, pelas vezes que eu gastei tempo com outras coisas, Pai. Me perdoa mesmo, me perdoa pelas vezes que eu comparei ela com outra mulher. Me perdoa. Poxa Deus, ela é tão bonita. Fala isso. Ela é tão bonita. Ela é tão esforçada. Ela cuida tanto de mim. E às vezes eu esqueço. Ela está ficando velhinha. Eu sei. Está meio barrigudinha. Mas ela esteve comigo o tempo inteiro. Realmente, Deus, na rua tem umas mulheres até mais bonitas do que ela mesmo, mas é só por fora. Ninguém tem esse coração aqui, só ela. E o marido vai agradecer a Deus agora de coração, assim. Abraça ela assim, ó. E você vai agradecer a Deus, mas agradece. Homem, solta a sua voz. Obrigado, Pai, obrigado, mas eu te agradeço muito pela vida dela. Se você tiver que pedir um perdão para ela, alguma coisa, vai no ouvido dela e fala: me perdoa, mano. Eu vacilei com você, mas eu te juro que eu vou tentar. Vai ser diferente. Essa palavra de hoje que Deus liberou me ajudou. Eu realmente era um homem imperador. Eu estava olhando para fora, eu olhei muito para fora, eu esqueci de olhar para dentro. Reconhece, fala, homem, para ela. Pede perdão para ela. Me perdoa pela minha ausência, me perdoa pela minha ausência. Me perdoa por não ter percebido. Fala para ela, porque às vezes ela sofreu porque você não percebeu que ela estava sofrendo. Então agora você peça perdão. Me perdoa, eu sou incapaz, eu não percebi, mas eu quero ficar mais atento. Porque agora eu vou ser o marido rei, eu não vou ser o marido imperador. Porque o rei, ele está atento para o seu reinado. E eu vou multiplicar você. Faz uma promessa para ela agora, olha para ela assim, fala: eu vou multiplicar você. Eu vou multiplicar a nossa casa. Fala para ela, ô Zé Mané. Desculpa aí, Zé. Fala: eu vou multiplicar a nossa casa. Agora a mulher, o marido fecha o olho. E a mulher agora vai agradecer ao Senhor pela vida dele. Agradece. De verdade, mulher. O marido fecha o olho para deixar ela à vontade, porque agora ela quer falar a Deus a seu favor. Eu quero que as mulheres falem a Deus em favor de seus maridos. Fala, mulher, agora você vai falar é com Deus, não é com ele não. Você vai falar agora é com Deus em favor do seu marido. Falou: Senhor, olha a vida dele. Protege ele, todos os caminhos deste homem eu peço para o Senhor proteger. E eu não quero ser uma imperatriz, eu quero ser uma rainha. Eu não quero ser uma mulher que está olhando para fora, o que outras mulheres estão fazendo, o que outros homens estão fazendo. Não. Eu quero governar em cima dele. Esse é o homem que Deus me deu. Fala, mulher, libera agora palavras de bênção sobre o seu marido, sobre o seu noivo, sobre o seu namorado. Agradece a Deus.
Pede perdão a Ele pelas vezes que você foi grossa, pelas vezes que você foi imatura. E diga assim para Ele: eu vou multiplicar você. Olha agora para Ele e fala: eu vou multiplicar você. Eu vou te ajudar a multiplicar a nossa casa. Fala assim para ela assim, ó: eu não preciso de uma mansão não, viu? Eu só preciso de uma casinha simples com você do meu lado. Com você do meu lado. Abraça forte, mulher. Isso. Ele precisa, velho. Ele precisa. Olha isso, mas isso, olha que bonito. O Senhor está falando no meio de nós. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar o casamento, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece minha estrutura, sabe o que eu estou fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Mulher, dá uma olhadinha para esse camarada do seu lado aí e fala assim para ele: Deus conhece a tua estrutura, sabe o que você está fazendo. Mesmo que seja difícil, meu amor, não pare. Deus está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu aqui. Fala o seu nome, minha mulher, fala o seu nome. Mandou eu aqui para te falar: quem mandou você largar a rede? Fala assim para ele: tu é homem, tu é macho, e eu preciso de você, homem. Eu me sinto segura com você. Fala para ele: eu me sinto segura com você, mas eu preciso que você seja um homem para proteger a nossa casa. Olha para ele, mulher, e fala: quem mandou você largar a rede, hein? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Canta comigo assim, ó: amanheceu, amanheceu. Força, força, vai lá, vai lá. Nada pesquei, com fé, com fé. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, cante. Sem forças, desanimado, decidido a largar tudo. decidido a largar tudo. Porque eu ficava olhando para fora. Deus conhece, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. força. Mesmo que
que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Força! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Canta com força! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Mais forte, Deus conhece a tua estrutura, vai! Tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Ninguém mandou. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Todos juntos, força! Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com tudo que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desamparei. Força! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.